Amém? Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma mensagem com você nesse domingo, dia 5 de abril. Nós estamos aqui na parte da tarde, gravando esse vídeo, mas eu quero que, em nome de Jesus, Deus possa abençoar você com essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria falar hoje sobre os efeitos de uma crise. Na verdade, eu queria começar falando sobre essa crise, que nós temos enfrentado aí no nosso país e no mundo, mas entendendo que já está até um pouco chato falar desse assunto, Eu sei que para muitos está meio complicado até de se ouvir falar, porque tudo que você ouve hoje, que você assiste é em torno dessa crise, Mas eu penso que realmente é um momento muito preocupante, não somente da nossa nação, mas do mundo inteiro. E eu sei que Deus, ele em meio à crise, em meio à calamidade, em meio aos problemas, ele vai dar vitória ao seu povo, à sua igreja. E eu penso que Deus vai dar vitória a você. Você que é fiel a Deus, você que caminha com Jesus, você filho de Deus, você verdadeiro adorador, Deus vai dar vitória para você nesse tempo, Mesmo com tantos problemas, com tantas dificuldades, com essa crise terrível, crise mundial, a crise da humanidade no sentido mundial, mesmo você estando passando por tantos problemas, por tantas dificuldades, Deus vai dar vitória para você, para sua família, no nome de Jesus. Mas eu queria falar sobre algumas situações que nós podemos refletir e pensar em meio a essa crise, que em alguns momentos na história o povo de Deus ele enfrentou crises parecidas ou até crises piores, muito piores do que essa. A crise, na verdade, ela revela algumas coisas, ou ela revela muitas coisas. E eu queria iniciar falando sobre o que a crise ela revela no sentido do medo. A crise, ela muitas vezes coloca muitas pessoas acuadas, O medo é evidenciado no momento de crise, muitas vezes, Isso para aqueles que não colocam a sua confiança em Deus, para aqueles que estão inseguros a respeito da sua fé. Eles temem realmente no momento de crise, como esse, que nós temos visto aí. Muitas pessoas estão com medo de sair de casa, de se relacionar, com medo de pegar esse vírus, que realmente é algo preocupante, mas nós precisamos entender que Deus ele está no controle da nossa vida e que tudo está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu queria lembrar com os irmãos nessa tarde, nessa mensagem, de um evento que realmente causou um espanto, um medo enorme no meio do povo de Deus, do povo de Israel, que foi quando o gigante Golias se levantou contra o povo de Deus. Os irmãos se lembram bem, quando aquele gigante se colocou de frente do povo de Deus, de frente do exército de Israel, o quanto aquele povo temeu, quanto aquele povo se acovardou diante daquele problema, Eu estava lendo a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 10, fala assim: disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Aquele gigante desafiou o povo de Deus, Hoje desafio, ele falou, o gigante foi ousado a tal ponto de falar que ele estava desafiando o povo de Deus, o exército do Deus vivo, para que pelo menos um homem, um corajoso, se levantasse para guerrear contra ele. Quem sabe hoje também, esse problema da humanidade, esse problema mundial está nos desafiando. Está dizendo, quem vai se levantar contra mim? Quem vai estar de pé para guerrear contra mim? Nós precisamos pensar que não é tempo para nós temermos, é tempo para nós confiarmos em Deus, sermos fortes e corajosos. Medo de quê? Nós devemos ter medo de quê?
Nem a nossa vida é nossa, é de Deus. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos mantém vivos. Não temos que ter medo de nada. O povo de Deus, principalmente, não tem que ter medo da morte, não tem que ter medo de vírus algum. Eu não estou falando que nós vamos ser imprudentes, nós temos que tomar as devidas precauções, porém, nós não podemos nos acovardar, nem diante dessa situação, nem diante de tantas outras que surgirem. Medo de quê? Nós vamos temer o quê? Nós temos que ter medo de Deus. Agora, de mais nada, de demônio, de enfermidade, de nada, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. No versículo 11, do mesmo capítulo 17, diz assim: Então, ouvindo Saul e todo o povo de Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. As pessoas estavam espantadas naquela época por causa daquele gigante que afrontava eles, que afrontava o povo de Deus. E hoje as pessoas estão espantadas, alarmadas. É um grande frenesi. Ah, não, fecha tudo, vamos todo mundo para dentro da toca, vamos se esconder. Peraí, irmãos, nós temos que nos posicionar como igreja nesse tempo. Ser forte e corajoso, não temas. Nós não precisamos temer, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós vamos nos acovardar como se acovardaram aqueles homens de Deus? O exército do Deus vivo estava com medo, com medinho do gigante que havia se levantado. A crise revela algumas coisas. Quem sabe a crise tem revelado o medo de muitos nesse tempo. Mas a crise também revela fé. A mesma crise que revela medo, o medo de algumas pessoas, a crise também revela a fé de algumas pessoas. Foi esse o comportamento de Davi. Quando ele viu aquele gigante, ele não temeu, ele teve fé. Ele creu no Deus que ele servia. A crise revela fé. 1 Samuel, no mesmo capítulo 17, no versículo 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi fez uma pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Quem é, irmãos, que pode nos separar do amor de Deus? Quem é que pode nos vencer? Quem é que pode vencer a igreja? Nada, ninguém. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma doença. Nós não temos que temer. Davi perguntou: quem é esse? Quem é esse vírus? Quem é essa enfermidade? Não, nós não temos medo porque nós servimos a um Deus vivo. Davi, eu imagino que ele, na mente dele, ele se lembrava da aliança dele com Deus. Ele tinha aliança com Deus. Ele perguntou: quem é esse filisteu? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que não tem pacto com Deus? Eu tenho pacto com Deus. Eu tenho aliança com Deus, eu não vou temer. Eu não vou me acovardar. Eu não vou fugir dele com medinho, não. Eu tenho aliança com Deus. No versículo 32 do mesmo capítulo 17, quando Saul, ele conversava com Davi, tentando mostrar para Davi a seriedade da situação, Davi, ele disse para Saul, no versículo 32 do capítulo 17, 1 Samuel, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi tranquilizou o coração de Saul, falou assim: quem é esse cara que afronta o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. Olha, Saul, não desfaleça o seu coração. Não se preocupe. Deus vai usar da minha vida para guerrear. Meus irmãos, as nossas armas não são físicas, são espirituais. Oração, palavra, comunhão com Deus. A igreja precisa se levantar. Não é tempo de nos acovardarmos. Davi falou com Saul, tranquilizou o coração dele.
Pode deixar, Saul. Pode deixar, rei. Que Deus vai usar da minha vida. Deus vai operar um livramento. Davi disse, eis-me aqui. Quantos de nós nesse tempo não tem a ousadia de dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou de pé, eu vou guerrear. Eu não vou me acovardar diante dessa situação, desse problema. Davi se colocou à disposição do rei e à disposição de Deus. Olha para você ver, a crise revela muita coisa. Revela medo em alguns momentos, ou para algumas pessoas, e revela fé também. A crise, ela mostra quem é quem. Ela descortina, ela tira a máscara. E Davi aqui, ele demonstrou fé. A crise também revela a fidelidade ou a infidelidade. A crise mostra quem é fiel, quem é infiel, né? A palavra de Deus fala nos Salmos 101, versículo 6. O Senhor diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha o que Deus está dizendo. É Deus que está dizendo. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus está procurando fiéis nessa terra. Os olhos dele estão sobre os fiéis. Mas, no momento da crise, se revelam muitos infiéis. Nós temos sido fiéis a Deus? Em que nós temos sido infiéis ao Senhor? É tempo de refletirmos, de pensarmos sobre a nossa situação. Também, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim: então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha o que está escrito aqui, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus. Então, um dos moços de Saul, disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Homem fiel, Deus é com ele, Deus é com Davi, Deus é com você, meu irmão, não tema, Deus é com você, nesse tempo de dificuldade, Deus não vai te desamparar, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que amamenta, no entanto eu não te esquecerei, não esquecerei de ti, diz o Senhor. A crise revela medo, mas a crise, em algum momento, revela fé. Em outros momentos também nós podemos ver a crise revelar a infidelidade de alguns. Mas Deus está procurando os fiéis. Deus está procurando aqueles que se portam como Davi. Davi era lembrado. Quando falavam de um homem de Deus, de um homem corajoso, de um homem que tem Deus na vida, lembravam de Davi. Que nós possamos nos colocar na mesma posição de Davi, de verdadeiros adoradores. A crise, ela faz algumas revelações. A gente precisa ficar atento a isso. A crise, ela tira a máscara, ela tira a capa de muita gente. A crise, em alguns momentos, ela traz prejuízos. Sim, olha o prejuízo financeiro que essa crise vai provocar na humanidade. Alguns países conseguem lidar melhor com essa situação, principalmente com respeito à crise financeira, porque são países de primeiro mundo, países que conseguem segurar um pouco mais. Mas muitos países como o Brasil, passando por uma situação dessa, infelizmente, estamos fadados a quebrar mesmo, a não ser que Deus intervenha, que Deus coloque a mão. A crise financeira pode ser algo real.
A crise ela traz prejuízos enormes, inclusive o prejuízo financeiro. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 1, diz que os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate de Israel, foi derrotado pelos filisteus. Intensificando o combate, Israel, o povo de Deus, foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Os filisteus, esse povo que dali saíra aquele gigante para afrontar o povo de Deus, os filisteus já haviam em algum momento guerreado contra o povo de Israel e vencido. A crise já existia. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que cerca de 4.000 homens, 4.000 dos israelitas foram mortos. Irmãos, isso foi um grande prejuízo, até financeiro mesmo, na nação de Israel naquele tempo. Porque quando se matavam os homens eram aqueles que trabalhavam. Imagina 4.000 mortos. A mão de obra foi lá embaixo. A crise, às vezes, ela vem trazendo prejuízos. Em 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 4, fala que oferta devemos mandar. O texto está dizendo assim: perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mande 5 tumores feitos de ouro, 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governantes filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Olha, irmãos, depois das batalhas que os filisteus venceram os israelitas, o prejuízo financeiro era tamanho que, por causa da arca do Senhor que eles acabaram levando, aí a maldição veio sobre aquele povo filisteus e eles desesperaram, apavoraram, e eles quiseram devolver a arca e o povo de Israel pediu uma oferta. Não, tragam os ouros que vocês tiverem aí para de alguma maneira compensar os nossos prejuízos financeiros. A crise ela traz prejuízo financeiro. A gente fica vendo aí, muitas pessoas estão morrendo, muitas ainda vão morrer, e o pior, de repente, se Deus não colocar a mão, e eu creio que Ele já está com as mãos dele estendidas, mas o pior pode acontecer numa questão financeira, de muitas pessoas até passarem fome. A crise também traz prejuízos emocionais, traz muitos traumas, psicologicamente, emocionalmente. Muitas pessoas acabam se entregando, quantos acabam até tirando a sua própria vida por causa da crise. Naquele tempo, naquela época, naquele contexto lá de Davi, daquelas guerras do povo de Israel, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: e Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. Eli estava aguardando as notícias e veio um homem apressadamente com um grande alvoroço, gritando, desesperado, emocionalmente abalado, porque o povo de Deus tinha sido derrotado naquela guerra, a arca tinha sido levada. A crise, ela promove um prejuízo emocional, psicológico, as pessoas se descontrolam. Mas, irmãos, não é tempo de descontrolarmos, é tempo de sermos sóbrios, é tempo de estarmos com os nossos pés no chão e realmente firmados na rocha que é Jesus. No livro de 1 Samuel, agora no capítulo 7, no versículo 7, diz que quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Como eu disse no início, a crise revela medo. As pessoas emocionalmente abaladas, com o psicológico abalado, ela vai temer, ela vai ficar com medo. Vai criar um grande alvoroço. A crise traz prejuízos financeiros, traz prejuízos emocionais.
mas a crise também traz prejuízos espirituais. Em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Olha o que aconteceu. A guerra, a crise, o povo de Deus sendo derrotado, a arca sendo levada. E quando ele recebe a notícia, olha, meus irmãos, um homem que tinha governado, que tinha julgado o povo de Israel, que tinha ajudado o povo de Deus durante 40 anos, ele perde a sua vida. Prejuízo espiritual. Temos um irmão, um pastor, que está dependendo das nossas orações, pastor Sócrates, é da nossa denominação, e foi acometido, é um senhor de idade, foi acometido por esse problema, por essa pandemia, por esse vírus. E imagino que, se Deus não livra, né? Misericórdia, um homem de Deus morreu, prejuízo espiritual. A crise, ela traz prejuízos espirituais também. Eli, um homem de Deus que julgava o povo de Deus durante tanto tempo, caiu, morreu, devido àquele problema, aquela circunstância difícil que o povo estava enfrentando, por causa do alvoroço daquele povo. A crise realmente traz sérios prejuízos espirituais. E no mesmo livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, agora no versículo 21, diz assim: E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E chamou ao menino Icabode. Acabou, cessou. Acabou a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Prejuízos espirituais. Venceram o povo de Israel, a crise chegou, o inimigo chegou, venceram o povo de Israel, levaram a arca, levaram a presença de Deus. Acabou. Os crentes hoje, nos nossos dias, por causa dessa crise, estão amedrontados. Cadê o fervor espiritual? Onde nós estamos vendo ainda um povo que celebra, que glorifica a Deus, que ora, que chora na presença de Deus. A crise traz prejuízos espirituais. Precisamos nos levantar, precisamos nos colocar de pé, precisamos permitir que Deus nos mantenha de pé. Se acontecer que a gente tenha algum prejuízo, algum dano da nossa vida, meus irmãos, a nossa vida não pertence a nós. Que Deus nos ajude. Não estou falando para a gente agir de forma inconsequente, de forma irresponsável, mas para nos posicionar nesse tempo. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Eu quero recapitular aqui os assuntos que eu mostrei para os irmãos, quando eu disse que a crise revela muita coisa, revela medo, revela fé, revela fidelidade. A crise traz prejuízos financeiros, prejuízos emocionais e espirituais também. Mas a crise também, creia nisso, meu irmão, a crise também, ela traz bênçãos. A crise traz bênçãos. É no momento de dificuldade, é no momento de luta, é no deserto que Deus opera as maravilhas, que Deus faz os milagres. É no deserto que Deus se manifesta, que Deus mostra o seu poder. A crise traz bênçãos, a gente precisa acreditar nisso, que é no momento de dificuldade que nós vamos crescer, que nós vamos vencer, que nós vamos prevalecer. A crise traz bênçãos, porque a crise gera oportunidades. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a crise traz oportunidade, gera oportunidade.
no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Eles estavam falando do gigante Golias. E eles continuavam dizendo: pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Olha o que o texto diz. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Estavam falando do gigante Golias. Há de ser, pois, que o homem que o feria aquele gigante, o rei Saul, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, a mão da sua filha em casamento, e fará livre a casa de seu pai. A família de Davi toda seria abençoada. Se porventura Davi vencesse aquele gigante, olha a oportunidade que a crise gera. Mas muitos não têm visão. Muitos não têm visão de Deus. Muitos não têm visão de águia. Muitos estão vendo como a galinha, só aqui perto, não vê lá na frente. Davi visualizava longe. Ele já visualizava a possibilidade de ele realmente ser um cara que triunfava no meio daquela dificuldade. Davi se levantou, se posicionou contra aquele gigante no momento daquela crise, porque ele tinha visão. Você tem visão? No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 30, diz que: e desviou-se dele para outro, Davi, né? Ele parou de conversar com o seu irmão ali naquele momento e desviou-se dele e falou conforme aquela palavra. Davi quis confirmar se aquela informação era verdadeira. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi, ele quis confirmar, realmente isso vai acontecer. O rei realmente vai dar essas regalias para aquele que venceu o gigante. Davi, ele entendia que ali era uma oportunidade para ele vencer aquele desafio e logo assim até a sua família seria abençoada. A crise, ela traz bênçãos porque ela gera oportunidades. A crise, ela traz bênçãos porque ela gera reflexões. Já reparou que nesse momento de dificuldade que a nação, que o mundo vive, muitas pessoas pararam as suas vidas e agora podem refletir, podem pensar, raciocinar sobre muitas coisas? Já reparou sobre isso? A crise também gera reflexões. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 35, diz assim: eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi estava se referindo ao urso, ao leão que se levantavam contra ele para tentar ferir as suas ovelhas. E Davi se posicionava e vencia-os. E Davi, quando vai conversar com Saul, porque Saul está preocupado com aquele gigante, Davi começa a refletir e começa a se lembrar do que Deus já tinha feito na sua vida. A crise, ela gera reflexões. Quando você está em crise, está num momento difícil, lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A crise é uma oportunidade para refletir também. Davi se lembrava dos momentos vitoriosos dele. Deus já tinha agido, já tinha feito o sobrenatural acontecer, já tinha usado da sua vida para vencer os seus inimigos. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 37, diz assim: disse mais Davi:
O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: e o Senhor seja contigo. Davi se lembrou do que Deus havia feito no passado. Davi se lembrou que ele, sim, não na sua força, mas na força de Deus, ele tinha vencido aqueles inimigos, aqueles animais ferozes. E Davi agora se lembrava que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Não era na força dele que ele vencia, era na força do Senhor. Portanto, ele não precisava temer aquele gigante. Portanto, ele não estava acovardado diante daquela crise, daquele problema. Ele entendia que Deus poderia dar a ele vitória. E por último, a crise traz mudanças. Traz bênçãos que geram mudanças. A crise vem não somente para trazer prejuízos. A crise também vem para nos abençoar, para trazer bênçãos. E a crise gera algumas mudanças na nossa vida. Sim, muitas mudanças estão acontecendo diante desse problema terrível. Mas muitas mudanças precisam acontecer na nossa alma, na nossa vida espiritual, no nosso comportamento cristão. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47 diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A crise era a oportunidade de que os filhos de Deus, de que o povo de Deus vissem realmente, visualizassem realmente o que Deus pode realizar, o que Deus pode fazer. Davi disse: e saberá toda essa congregação, todo o povo saberá que Deus realmente é poderoso para agir. Pessoas que de repente estavam desesperançosas, soldados do exército de Deus, que estavam acovardados com medo agora, diante daquela vitória, eles poderiam ser novamente encorajados. Existia ali uma mudança de atitude. Davi, aproveitando a oportunidade de Deus, ele estava de alguma maneira beneficiando até as outras pessoas. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Aproveitar a crise para mostrar para as outras pessoas que realmente a coisa não está vencida, a batalha não está vencida. Nós não fomos derrotados, nós estamos realmente caminhando para a vitória suprema, porque Deus é conosco. Davi profetizou a sua vitória. Davi profetizou a vitória do povo de Deus. Ele disse: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Será que nós temos profetizado a vitória? Será que nós temos falado das bênçãos ou só lamentações, só problemas, só dificuldades, só vírus, o tempo todo vírus? Não aguento isso mais. Eu quero falar de bênçãos, eu quero falar de vitórias. Eu quero falar dos milagres de Deus. E Deus está fazendo, Deus está realizando coisas extraordinárias nesse tempo. Davi profetizava a vitória, não sua somente, mas a vitória do seu povo. Eu quero profetizar a sua vitória nessa tarde, no nome de Jesus. Eu quero declarar a vitória do povo de Deus, dos filhos de Deus nesse tempo. Nenhum mal nos alcançará, em nome de Jesus. E se porventura qualquer situação acontecer conosco, a nossa vida está nas mãos de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Para a gente finalizar aqui. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao seu combate e a encontrar-se com o filisteu. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quando o filisteu se levantou e foi até Davi, Davi apressou-se, correu para combatê-lo. Olha, meus irmãos, nós temos que apressar. Não dá mais tempo, não tem mais tempo para a gente ficar escondido, para a gente ficar brincando de crente. Agora é a hora dos verdadeiros adoradores, daqueles que realmente são de Deus, se levantarem e fazerem a diferença. Davi se levantou e apressou-se.
e foi contra aquele inimigo. E a palavra de Deus diz que Davi acertou uma pedra na sua fronte, o inimigo caiu, ele o venceu na força do Senhor. Deus operou um grande livramento. Quero recapitular com você, desde o início dessa mensagem, os efeitos de uma crise. A crise revela muita coisa, revela medo, revela fé, revela fidelidade. A crise traz prejuízos, sim, prejuízos financeiros, emocionais, prejuízos espirituais. Mas a crise também traz bênçãos. A crise, ela nos dá a oportunidade de vencer muitas vezes, de refletir muitas vezes até sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude. E a crise, acima de tudo, ela gera mudança na nossa vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, de palavra, mudança em todos os sentidos, de nos aproximar mais diante de Deus e de confiar não na nossa força, não no nosso braço, mas no braço, na força do Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem orando pela sua família, por você, e que Deus esteja trabalhando no seu coração e te mostrando que você já é mais que vencedor. Não tem nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhum inimigo, nada que possa vencê-lo, porque Deus está no controle da sua vida e Ele te dá vitória. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. O Senhor está no controle da nossa vida, da nossa família, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós sabemos que nada acontece sem a sua permissão. E, ó Deus, nós entregamos totalmente ao Senhor tudo que somos, tudo que temos. E, ó Deus, confiamos em Ti. Confiamos de que o Senhor é poderoso para agir, para operar nesse tempo e em todos os tempos e realizar os Teus milagres, os Teus sinais. E nós entendemos, Senhor, que a Tua igreja, ela realmente, ela não será vencida. Independente de qualquer situação, de qualquer problema, nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, suplicando as Suas bênçãos, os Seus milagres, para todos esses que estão me assistindo, ouvindo nesse momento. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, nos abençoando, nos direcionando, e que, ó Deus, a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome. E eu oro ao Senhor com perdão dos meus pecados, e oro no nome santo de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus, que a palavra de Deus possa se cumprir na sua vida, que você possa, em todo tempo, se voltar para Deus, que você possa confiar no Senhor de forma incondicional, como Davi confiava no Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.